Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula, de português para vocês. Antes de qualquer coisa, só relembrando, escolha um lugar calmo para vocês conseguirem se concentrar. Peguem o material de vocês, ou seja, o livro didático, o caderno de vocês, o estojo de vocês, tá bom? Para vocês irem acompanhando. Façam as anotações de vocês e se surgir alguma dúvida, podem anotar também, tá bom? Quando for o período de correção, a gente soluciona essas dúvidas, ok? Então vamos começar. A aula de hoje é sobre língua escrita e língua falada. A gente tinha começado a trabalhar já, esse conteúdo. Então vamos diferenciar, A língua escrita, ela tem pouca interação entre o escritor e o leitor. Como assim pouca interação? Quando eu escrevo esse texto, no momento que eu escrever esse texto, eu não estou tendo contato com quem está lendo. Então, por exemplo, eu posso ter escrito isso ontem e vocês vão ler isso hoje, amanhã, depois da manhã. No momento que vocês estão fazendo essa leitura, vocês não estão tendo contato comigo. Isso inclui o quê? Inclui o processo de construção. Como assim? No momento que eu estou construindo meu texto, eu não tenho interferência do leitor. Ou seja, no momento que eu escrevi isso, eu não tenho nenhuma interferência, no caso, de vocês, que estão lendo agora. Então, o momento de construção, o meu processo de construção desse texto, ele não vai ficar nítido. Ou seja, vocês não sabem o processo que eu tive para escrever esse texto. Pode ser que eu tenha escrito, apagado, escrito de novo, apagado. Vocês não vão saber isso, porque vocês não vão ter contato com esse processo de construção, ok? Então, obviamente, ele vai exigir um planejamento prévio, ou seja, antes de eu começar a escrever qualquer coisa, independentemente de qual é um texto, se é uma redação, se é a resposta na hora de escrever, de responder a prova, se é um slide, eu tenho que ter um planejamento. Então eu tenho que pensar, o que é que eu vou escrever? Para que eu estou escrevendo isso? Então eu vou planejar antes de escrever de fato, ok? E claro, durante a minha escrita, eu posso ir corrigindo esses meus erros, que seria esse processo de construção. Então se eu errar alguma coisa, eu vou lá e corrijo, enfim. Outra coisa é que ele tem a tendência a ser monologada. Como assim? Quando você lê um texto, é como se fosse um monólogo. O que seria um monólogo? Um monólogo é como se fosse um diálogo em que só tem uma pessoa falando. Claro, porque se você está lendo, você só está absorvendo a informação do pensamento de outra pessoa. Aquela pessoa que escreveu, ela não está escutando a sua opinião. Então não é como se fosse, por exemplo, um diálogo. Claro que, por exemplo, se a gente pegar uma mensagem do WhatsApp, apesar de ser escrito, tem essa interação maior. Só que vejam, apesar de ter essa interação, que uma pessoa fala, outra pessoa responde, ainda há coisas que vocês não podem perceber. Por exemplo, os gestos que a pessoa pode estar fazendo, a entonação da voz, isso você não vai perceber numa mensagem. Então pode ser que a pessoa esteja, por exemplo, esteja rindo e mandou uma mensagem para você não vai saber isso. Então isso são características que não dá para perceber através da escrita. Como a gente já tinha falado, reparos não atingem o leitor. Então, por exemplo, eu posso ter errado esse texto umas 10 vezes, vocês não vão ser atingidos diretamente por isso. Por isso que eu sempre digo, quando vocês forem, por exemplo, escrever uma redação, antes de vocês escreverem na folha limpa, vocês têm que fazer o rascunho e vocês têm que reler esse rascunho. Por quê? Porque se vocês forem corrigindo, eu não vou saber esses erros. Então, a nota de vocês não vai ficar tão ruim assim. Então, sempre que a gente escreve um texto, a gente tem que fazer o processo de revisão, que é para a gente evitar que esses erros apareçam para o leitor. E a língua escrita, no caso, ela tem densidade na informação. Ou seja, quando eu estou escrevendo, muita informação está indo para o leitor, diferente da língua falada. Porque quando a gente fala, a gente não consegue passar essa densidade da mesma maneira do que a língua escrita. Por isso, por exemplo, que uma aula ela tem um apoio da escrita, ou na lousa ou no slide. Tudo bem? Por quê? Porque a escrita ela permite essa exposição da informação. A língua falada, diferentemente da língua escrita, ela vai ter um vínculo maior entre o falante e o ouvinte. Ou seja, quando vocês estão me escutando, apesar de ser através de um vídeo, vai ter um vínculo maior. Por quê? Porque além de vocês saberem a informação que eu estou passando, vocês vão analisar tudo. Vocês vão analisar a linguagem corporal, vão analisar a entonação, vão analisar as minhas expressões. E isso pode facilitar para o entendimento da informação. Por exemplo, o texto é apresentado no processo de construção. Reparos são públicos. Ou seja,
Quanto eu estou falando aqui, eu estou construindo esse meu texto. Vocês lembram que a gente falou que o texto, ele é tudo, ele não é só a parte que tem palavras, não. Uma imagem, sim, é um texto. Se você olhar para uma placa de trânsito, você não consegue saber o significado dela? Se você consegue é porque é um texto. Ou seja, a nossa fala, ela também é um texto. A única diferença é que, enquanto eu estou falando, eu estou construindo esse meu texto. Eu estou escolhendo as palavras, estou elaborando as minhas frases e estou construindo esse texto agora. Logo, os meus reparos serão públicos. Como assim? Por exemplo, se eu cometer um erro, falar uma palavra errada aqui, eu vou corrigir na hora. Diferente do texto. Se eu escrever uma coisa errada, eu posso corrigir e pronto, o meu leitor não vai saber. Agora, durante a minha fala, se eu errar alguma palavrinha, eu vou corrigir na hora e vocês vão perceber. Ou seja, os reparos são públicos, porque esse processo de construção, ele fica visível. Tudo bem? E a tendência ao diálogo e espontaneidade. Diferentemente da língua escrita, que é um diálogo, apesar de, no momento, né, isso é uma gravação. Mas, por exemplo, nas nossas aulas, é um diálogo, é diferente de você ler o livro. Quando você lê o livro, você está absorvendo a informação. Mas, por exemplo, numa conversa, você tem a oportunidade de expor seu pensamento sobre aquilo. Então, tem essa tendência a ser dialogado. E espontaneidade. Como assim espontaneidade? O que será algo espontâneo? Algo espontâneo é algo que não é tão rígido em termos de estrutura. Ou seja, eu falando agora, apesar de, claro, eu fiz um planejamento para eu poder falar agora, mesmo assim, a minha fala, ela soa mais espontânea do que esse slide, por exemplo, ok? Tanto o slide como a minha fala foram planejados, previamente planejados, só que a minha fala, ela soa mais espontânea do que esse slide. Você olha para esse slide, você não vê espontaneidade nenhuma. E tem um menor tempo para a organização das ideias, justamente, isso tem a ver com o processo de construção. Se eu estou aqui falando agora, eu estou passando as minhas ideias, elas estão sendo construídas nesse exato momento. Então é diferente de um texto que você constrói antes e só coloca lá. E tem um caráter fragmentário. O que seria algo fragmentário? Fragmentário é algo que é dividido em partes. Então, por exemplo, durante uma fala, a pessoa não vai falar, não. Geralmente a pessoa vai parar um pouco, né, para poder continuar, tudo bem? E principal de tudo, marcas de oralidade. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Marcas de oralidade são as marcas que elas expressam a nossa linguagem. Como assim? Por exemplo, se eu falar assim, repetições, pausas e entroncamentos. Eu só li, beleza. Agora se eu falar assim, repetições, pausas, o que seria esse que eu falei? Esse demonstra que eu estou falando, não é? Se você só fechar os olhos e escutar, você vai perceber, ela está falando de boa. Agora, se eu falar repetições, pausas, dá para perceber que ela está lendo, então é uma coisa mais organizada. Durante o nosso diálogo, tanto agora dando aula como no dia a dia, vocês vão perceber que tem algumas atitudes que a gente toma inconscientemente. Por exemplo, quando ela fala assim, ela foca na fotografia, né? Ou seja, esse né, que é muito usado por vocês, né, inclusive nas redações, não pode, ele demonstra um aspecto da nossa fala. Porque a gente não escreve colocando né. Não, a gente fala isso para marcar a conversação. Ou seja, é um marcador conversacional, tudo bem? O que seriam esses truncamentos, né, que eu tinha falado? As pausas e os truncamentos. Pausas, eventualmente, a gente comete algumas pausas na nossa fala. Esses truncamentos é em relação a parar uma palavra. Então, por exemplo, se eu estou falando, pronto, aqui, ó, quando ela fala, mas essa expor, aí ela para, apesar dela continuar a palavra, ou seja, nesse momento, houve um truncamento, uma pausa. E, claro, as entonações, né, que a gente acaba dando. Então, por exemplo, se eu quero enfatizar alguma coisa, eu vou dar uma entonação maior. Eu posso aumentar o meu tom, ou eu posso fazer com que a sílaba dure mais, entendeu? Então, para esse exercício, né, enfim. Identifique as marcas de oralidade no trecho abaixo, que eu acabei de estar fazendo. Mas, então, vamos ler, né? Aqui, gente, é um pedaço de uma entrevista, né? Eu peguei um pedaço dela, só a parte da resposta, né, da pessoa,
E vocês vão com certeza notar, assim, de cara, né, que é um texto um pouco diferente, não? Parece que está quebrado, tem esses pontinhos aqui. Por quê? Vocês lembram que a gente falou de transcrição? Qual é a diferença de algo escrito para algo transcrito? Quando eu escrevo, tem toda aquela estrutura. Eu tenho que começar com letra maiúscula, terminar com ponto final, toda aquela estrutura que a gente já viu. Só que aqui tem letra maiúscula? Não. Aqui tem pontos finais? Não, inclusive não tem nenhum. Será que está errado? Se isso fosse um texto, tipo um texto escrito, por exemplo, você está escrevendo uma história ou está escrevendo sua redação, isso estaria errado sim. Só que aqui é uma transcrição, ou seja, eu escutei a entrevista e eu digitei do jeito que eu escutei. Quando a gente faz isso, a gente diz que é uma transcrição, tudo bem? Então vamos lá, vou ler. É uma retrospectiva, ela foca na fotografia, né? No meu trabalho fotográfico. Antes disso eu comecei. Eu cheguei à fotografia através da escultura, mas essa exposição especificamente trata do trabalho fotográfico pelo qual eu fiquei mais conhecido. E ela começa nas primeiras fotos com arames, com nuvens, e ela vai até fotos que eu acabei de fazer há uma semana atrás. Aí ela ri. Ou seja, do jeito que esse texto está aqui, eu consigo facilmente ler do jeito que a pessoa falou, eu consigo imaginar como a pessoa falou. Eu falando aqui, provavelmente, foi do jeito que ele falou na entrevista. Por quê? Porque seria essa transcrição. Então, o que marcaria essa oralidade? Que a gente pode destacar? A gente pode destacar as pausas, né? Que aqui estão representadas com esses 3 pontinhos, que é as reticências, né? É o sinal de pontuação que a gente já tinha trabalhado. Aqui a gente tem pausas. Aqui a gente tem esse marcador conversacional, né? Quando a gente fala né, a gente fala então, certo, ok? A gente tem aqui um truncamento, né? Ó, ele ia falar essa palavra, pausou, mas acabou que ele falou do mesmo jeito. A gente tem, claro, né, entre parênteses aqui indicando que a pessoa riu. E o que mais a gente pode destacar, outra coisa muito importante, a gente pode destacar a repetição. Quando a gente está falando, a gente acaba repetindo algumas coisas sem a gente perceber. Então, por exemplo, aqui ele repete muito o termo fotografia. Fotografia e o termo fotográfico, ok? E é claro, aqui também está destacado a entonação com que ele falou. Então, por exemplo, aqui eu sei que ele não falou nuvens, ele falou nuvens. Ou seja, é uma entonação, tudo bem? Então, gente, por hoje é isso, tá? Só relembrando, né, antes da gente concluir. Eu tinha passado para vocês, antes de tudo isso acontecer, né? Eu tinha passado um trabalho para vocês, que era justamente sobre esse conteúdo, sobre a fala e a escrita. Aí o que acontece? Esse trabalho em grupo, né? Vocês iam ter que fazer uma entrevista curta, de 5 a 7 perguntas, e iam gravar o áudio, enfim. Diante do contexto, eu vou mudar um pouquinho esse trabalho. O que é que vocês vão fazer? Primeiro vai ser individual, tá bom? Então, vocês sozinhos vão realizar esse trabalho. Continue fazendo a entrevista com o pai de vocês, com a mãe de vocês, com o irmão, ok? 5 perguntinhas que vocês vão escolher o tema. Pode ser o que a pessoa gosta, pode ser algo relacionado ao trabalho dessa pessoa, vocês vão escolher. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão gravar, né? Depois que vocês gravarem essa entrevista, vocês vão escutar essa entrevista e vocês vão transcrever. Ou seja, vocês vão escrever do jeito que vocês estão escutando. Logo vai ficar parecido com esse exercício aqui. Tudo bem? Do jeito que vocês escutarem. Se vocês escutarem uma pausa, vocês façam uma pausa. Se a pessoa riu, pode colocar assim, risos, ok? Do jeito que vocês escutarem. Aí vocês vão fazer a transcrição dessa entrevista, tá bom? Pronto. Agora vamos concluir, né? Lembrando, gente, de acessar o site da escola. Todo o conteúdo vai estar lá, ok? Acompanhar a agenda digital de vocês, tá? Para fazer esses exercícios, tá? Inclusive esse trabalho que eu falei, eu vou dar mais orientações pela agenda digital, tá bom? Acompanhe o canal da escola, revejam as aulas. Se você não está entendendo, reveja a aula, ok? E até a próxima aula.